o vereador Edival Antônio dos Santos, conhecido como Edival da Madeireira, é o entrevistado de hoje do programa Identidade Pública. Casado, pai de 2 filhos e no exercício do seu 4º mandato consecutivo, o parlamentar fala um pouquinho agora da sua vida pessoal, profissional e política. Olá, vereador, tudo bem? Tudo bem, Suzy. Vereador, o senhor nasceu na cidade de Araçatuba, aqui na zona urbana, mas passou toda a infância na zona rural, especificamente no bairro de Água Boa. Quais as recordações que o senhor traz consigo na memória dessa época? Veja bem, eu nasci em Araçatuba, aqui na Rua América do Sul, mas a minha infância, da infância e adolescência, eu praticamente passei na zona rural. Prata, Água Boa, Jangadinha. Meu pai tinha propriedade lá na zona rural e nós fomos praticamente criados no meio do mato, tirando leite, mexendo com gado, com roça, com animal, às vezes levantando 2 horas da manhã para tirar leite. Foi muito sofrido, muito trabalho. Naquele tempo tudo que a gente fazia, tinha que vir vender na cidade, leite, o frango, os porcos que a gente criava. A vida era muito dura, muito trabalhado, não tinha energia naquele tempo na zona rural, era muito difícil. Eu passei, meu pai teve uma época que nós ficamos numa situação difícil, foi quando nós mudamos para a cidade. Eu fui trabalhar, depois disso, trabalhei da zona rural, trabalhei numa indústria de imóveis, trabalhei de açougueiro, trabalhei num bar, aqui na rua Carlos Gomes, e trabalhei na indústria de imóveis Rosalino. Quantos anos o senhor tinha, Edival? Nessa época eu já tinha 14 anos. Eu era menor aprendiz, ganhava meio salário de menor naquela época que nós tínhamos. E naquele tempo a legislação autorizava você trabalhar com 14 anos e receber meio salário mínimo. E durante muito tempo a gente praticamente mantinha a casa com esse salário, porque meu pai estava numa situação delicada, difícil. E meu pai era uma pessoa que teve muitos altos e baixos na vida. Às vezes tinha época que ele estava bem de vida e por muita boa fé, muitas aval que ele fez para amigos, ele acabou perdendo muita coisa da vida dele. Depois do Rosalino, inclusive trabalhei na época com o vereador Mário Mardegan, saí da indústria de imóveis Rosalino, fui trabalhar no Unibanco, isso com 17 anos. Entrei lá quase como office boy, para aprender algumas coisas, saí do Unibanco como subgerente do Unibanco, em 3 anos. Aquele não era subgerente, naquele tempo era auxiliar gerente, eu saí como auxiliar gerente. E a gente tinha muitos amigos, abrimos bastante conta, tinha um trabalho dentro do banco e a superintendência do banco acabou me dando, nessa época, um cargo de auxiliar de gerente. Foi muito bom. Lá meu sogro era também trabalhar no banco. Fui obrigado a sair do banco também por causa do casamento. Eu casei com uma filha do gerente e naquela época a superintendência do banco não aceitou que o parente trabalhava dentro. A partir do momento que eu me casei, eu tive que sair. Fui trabalhar depois no Araçatuba Clube, trabalhei 2 anos no Araçatuba Clube. Naquela época o Araçatuba Clube estava com uma situação muito delicada, muito endividado, perdendo os prédios. Eu trabalhei na época com o Rezequinho, Rezec na Metal Rezec. Ele era o presidente do clube e nós levantamos o Araçatuba Clube, vendemos mais de 5.000 títulos na época, construímos o clube de campo. E o Rezequim praticamente deixou o Araçatuba Clube saneado, com recursos. Depois daquela época eu saí, quase 2 anos que eu trabalhei lá, saí e fui trabalhar com Silvio Camargo Rocha, o Eduardo Aparecido Rocha, o Ricardo Camargo Rocha, Leocádio Benez, Alberto Benez. Foi na época que estavam montando as usinas em Araçatuba, Univale, e eles eram o João Francisco de Arruda Soares. O João Francisco tinha um outro escritório, eu não trabalhava para ele, mas era o grupo que estava montando a primeira usina de álcool em Araçatuba, não, na região que foi a Univale em Valparaíso. E eles eram acionistas. Eu, inclusive, participei e vi a primeira ata de fundação da primeira usina da região.
e foi bastante importante para mim também naquela época. Eles me deram bastante credibilidade, não é credibilidade, eles me deram bastante poder para resolver as coisas que eles tinham nas propriedades deles, nas fazendas. Eu tinha experiência já em trabalhar nasci e fui criado quase no meio do mato, e eles me ajudaram bastante na época. Depois saí, parei de trabalhar com eles e acabei montando uma madeireira, que era a madeireira Aruanã, na Custódio de Almeida. E já tinha alguma experiência nessa área ou a madeireira surgiu totalmente por acaso? Ela surgiu por acaso. Meu irmão, né, também tinha acabado de se formar aqui na Faculdade de Direito, e aqui em Araçatuba não estava tendo campo. E tinha um cunhado meu que morava em Ponta Porã, e ele convidou meu irmão para abrir um escritório numa cidade a 90 quilômetros para baixo de Ponta Porã, que chama Coronel Sapucaia. E eles foram para lá, e lá a região era de madeira, e foi aí que eles fizeram a proposta: vamos abrir uma madeireira em Araçatuba, nós vamos serrar a madeira aqui e mandamos para lá e você vende. Foi aí que surgiu a ideia de madeira, mas eu não tinha noção nenhuma do ramo de madeira, em trabalhar com madeira. Por isso, né, meu nome ficou conhecido como Edivaldo da Madeireira. E os estudos, Edivaldo, sempre foi conciliado com o trabalho? Era difícil, né? Eu morar no sítio, nós tínhamos que trabalhar, vinha de cavalo, às vezes de carroça. Tinha um tio meu que morava aqui, meu tio Elísio, e eu acabava ficando na casa dele, às vezes à noite, muitas vezes de carrinho, né? Você vinha, estudava na parte da tarde. Estudei bastante tempo no Indipoti, na época, a quinta série, na época, de quinta a oitava série, e o horário no Indipoti era das 4 às 16 horas, das 16 horas às 19 horas. E foi um tempo que eu estudei, e morava no sítio, e ia à noite para casa, no dia levantava de manhã cedo para tirar leite. Estudei no Colégio Salesiano. Naquele tempo você fazia contabilidade ou você fazia o colegial. Eu optei por fazer contabilidade. Muito difícil também, porque nessa época eu já estava morando na cidade, aqui em Araçatuba. Eu não tinha nenhuma bicicleta para andar, vinha a pé, morava lá na Vila Nova, estudava aqui no Salesiano a pé, e acabei me formei em contabilidade, contador. Fiz um vestibular para a Faculdade de Direito. Naquela época também, a única faculdade que nós tínhamos na região todinha, nem Prudente, Três Lagoas, só existia uma faculdade de Direito aqui em Araçatuba, que é a Toledo, e outra em Bauru, no interior do estado de São Paulo. Depois só Ribeirão Preto não tinha. Era muito difícil passar no vestibular, porque tinha muita gente da região inteira de Três Lagoas, da região de Castilho, todinho, todo o pessoal de Prudente, todos queriam fazer a Faculdade de Direito. O vestibular era muito concorrido, e eu, graças a Deus, me lembro até hoje, eu passei em 34º lugar, quando tinha acho que mais de 2.000 pessoas concorrendo na vaga. E por que o direito, depois da contabilidade? Eu sempre gostei da parte de legislação, da parte contábil, a contabilidade minha, da madeireira, eu sempre procurei fazer e gostava. Eu não gosto muito de ler alguns livros, mas você colocar algumas matérias, revistas, jornais, na parte de legislação, parte tributária, eu leio bastante. Não leio outros tipos de livros, mas com relação a isso, você pega algumas revistas de economia, eu leio bastante com relação a isso. E na parte de legislação, de lei, eu tinha obsessão, queria estudar, fui estudar, não tinha dinheiro para pagar a faculdade. E meu pai falou: como é que vocês vão estudar? Eu acabei fazendo, naquele tempo, tinha um crédito educativo na Caixa Econômica Federal, que hoje se não me engano, acho que é o FIES, né? Eu acho que é o FIES. Isso mesmo. Mas era o crédito educativo. Você estudava, a Caixa Econômica Federal pagava, o governo federal pagava a faculdade, e eu comecei a pagar a faculdade um ano depois de formado. Mas naquele tempo havia inflação, e aquelas prestações que eu acabei pagando na Caixa depois de um ano de formado, era muito irrisório. Praticamente o governo bancava a faculdade da gente. Então. E vamos supor, uma mensalidade hoje de R$500,
Quando eu fui começar a pagar a primeira mensalidade, era tipo aí 30, 40 reais por mês. A defasagem da inflação corroeu todas essas parcelas. E para quem estudou, estudou naquela época de prédio educativo, foi bom, foi muito bom. E nós conseguimos fazer a faculdade. Eu não tinha condições nenhuma de fazer. A formatura aconteceu em 1980? Em 80. A formatura em Direito. Nessa época, neste ano, o senhor já era casado com a Sônia? Já era casado. Há quanto tempo? Estava fazendo o último ano de faculdade. Quando se casaram? Quando eu me casei. E como o senhor conheceu a sua esposa? Olha, na verdade é o seguinte, a gente tinha um grupo de amigos, vou até falar aqui no ar também, não tem problema nenhum. Existia em Araçatuba alguns grupos, e o pessoal até falava, lá é do Jussara, lá é do Guanabara, do Paraíso e da São João, não era, então todo mundo, de onde você é? Eu sou do grupo, da Laia, não sei de onde e tal, eu estava na São João, e ali eu não era muito vinculado à igreja, à religião, entendeu? Acabei, alguns amigos nossos da minha infância, que eu estava meio vinculado, e teve um outro grupo de amigos que partiram para a parte religiosa, para o movimento de jovens da igreja, e acabaram trazendo muita gente que estava trilhando para um caminho ruim. E eu acabei indo com esse grupo. E nós resolvemos, naquela época, montar um grupo de jovens, chamava Movimento de Jovens Cristão da Igreja São João. E eu comecei a participar daquele grupo, e ali que eu conheci minha esposa, numa quermesse que nós estávamos fazendo, o grupo de jovens estava fazendo na Igreja São João, para construir a Igreja São Cristóvão, lá embaixo, no Jardim Bandeirantes. Hoje está a Igreja São Cristóvão. O ex-vereador Nelson Pires havia doado para a comunidade 2 terrenos ali para a construção da Igreja São Cristóvão. E o grupo, o Movimento Jovem Cristão da Igreja, resolveu o seguinte, nós ganhamos o terreno, nós vamos construir a igreja. E começamos a fazer quermesse. E é naquela quermesse que eu acabei conhecendo minha esposa, e por coincidência... Quantos anos de namoro? Foi 4 anos. E por coincidência era a filha do patrão? Do patrão, era gerente de banco. Mas nós namoramos 4 anos, eu estou com 30 anos de casado, tenho 2 filhos, graças a Deus, né? E os 2 filhos chegaram no momento bom ou momento de dificuldade para o casal? Foi muito bom na minha vida. A coisa mais gostosa do mundo é você ter os filhos, né? Principalmente eu, graças a Deus, eu nunca tive problema com nenhum deles, às vezes as coisas que eu fiz na infância, eles não fizeram, entendeu? É um menino e uma menina. Ela se formou, fez magistério, agora vai fazer o último ano da Faculdade de Direito, o quinto ano. Meu menino fez só o primeiro ano na Unip, Faculdade de Direito, abandonou, não quis, e toca a madeireira, praticamente ele que toca todos os negócios nossos, da família, ele que toca tudo. E minha menina também largou a Faculdade de Direito, foi fazer magistério e agora voltou, e espero que esse ano ela termine a faculdade. Partindo um pouquinho para a vida política, Edival, o senhor sonhava algum dia em ser político, em ser vereador especificamente? Não, olha, na verdade é o seguinte, em 92 o Nelson Pires, também num grupo de amigos que a gente estava, ele me convidou para filiar naquela época o PFL. E eu acabei me filiando, depois na época da eleição ele veio, você vai ser candidato, e teve um grupo de empresários, de amigos da gente que estava, você vai, eu não sabia do coeficiente eleitoral, acabei saindo candidato a vereador em 92, fui bem votado, eu fui o 13º vereador mais votado, dentro dos 19 que entraram, eu tive mais votos naquela época do que 6 vereadores que estavam na Câmara. Mas o coeficiente eleitoral eu não entendia daquilo, porque você começa a ganhar a eleição aonde? Na filiação do teu partido. O vereador ou qualquer candidato que pretende se eleger, ele começa a ganhar a eleição na filiação, no partido, no grupo que ele tem lá dentro. E eu acabei não me elegendo, fui bem votado, e falei, eu vou largar desse trem.
quero saber de política mais não. Aí eu tive uns problemas com algumas pessoas, acabei tendo que apoiar o deputado Sidney Cinti em 94, porque eu tinha algumas perseguições, eu não vou falar aqui no ar, mas tem muitas pessoas aí que sabem o que fizeram comigo, com a minha empresa na época, e eu acabei apoiando o deputado Cinti na época para ele poder rever uma situação de pessoas que estava perseguindo algumas empresas em Araçatuba. Ele acabou ganhando a eleição e acabei ficando vinculado no grupo, estava no PSDB. Aí em 96 ele saiu candidato a prefeito e eu acabei me filiando no PSDB. E em 96 nós fomos eleitos em 4 vereadores. Na época o Dr. Jaime, o vereador Dunga, o Carneiro e eu, 4 vereadores do PSDB. E dali para cá o trem fica no sangue, a política, você tem que estar envolvido, todo mundo te cobra, querem saber o que está acontecendo no município e você vai, eu não vou sair mais candidato, no outro você sai. Fui vereador de 97 a 2000, primeiro mandato, a dona Germina era prefeita, eu não fui vereador de bancada, também não era vereador de oposição. Na minha reeleição em 2000, fui muito tranquila, por não estar na bancada da prefeita ou do prefeito e também não ser vereador radical. Eu fui muito bem, tanto é que mesmo eu sendo vereador de oposição, o professor Silvio Ventroli era o vice, né? Ele faleceu, ele é o vice do PP, eu sou presidente do partido, ele é o vice. Então, nós tínhamos uma divergência no ano passado, a dona Germínia prefeita, eu vereador independente, mas nós nunca se confrontamos, um desacatou, e nós mantemos esse laço durante todo esse tempo, até esse momento, até o momento que ele acabou falecendo. Está certo, nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos em instantes. Chance pro mosquito da dengue, não vamos deixar ele se proliferar. É só não deixar a água limpa acumulada em latas, pneus velhos, caixa d'água. O mosquito é rajado com tom escuro e manchas brancas, e os sintomas da doença você pode notar. São manchas na pele, dores no corpo, inchou, febre forte que parece queimar. Não vamos dar chance! O Graac sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. Graac, combatendo e vencendo o câncer infantil. Voltamos a apresentar o programa Identidade Pública, hoje entrevistando o vereador Edival Antônio dos Santos. Estamos falando da sua vida política, né, vereador? Durante esses 12 anos de vida pública, houve algum momento de arrependimento? Já. Eu já tive muitos momentos que eu falo, o que eu estou fazendo? Se acaba largando, né? Nós tínhamos madeireira no Mato Grosso, e lá uma serraria, com um funcionário, você acaba deixando a tua atividade. Eu perdi muito dinheiro com isso, deixei de ganhar muito dinheiro, tive problema na minha empresa de 99 a 2000, foi uma situação delicada, porque você acaba abandonando, e meu filho e minha filha não tinham idade ainda para tomar conta, eu acabei deixando a empresa na mão de funcionários, e nós acabamos tendo um problema que foi, depois nós fomos saneando, e hoje nós conseguimos reestruturar a madeireira, e hoje ele está tomando conta. Mas naquela época ele era muito novinho e não tinha ninguém para tomar conta. Perdi muito na política, nunca ganhei nada com política. Aliás, eu falo sempre isso,
para muita gente que às vezes querem entrar em política, eu falo, gente, vocês analisam a vida de todos os ex-vereadores que passaram por essa casa aqui na Câmara. Pode analisar as 10 ou 15 últimas legislaturas, todos eles que entraram na Câmara, apesar da população achar que o vereador se corrompe, se vende, pega dinheiro, a situação financeira de cada um, praticamente 90% deles tem menos do que quando eles entraram na política. É só se analisar da legislatura passada, da retrasada. Nós temos companheiros que estão trabalhando em rádio, outros foram ex-vereadores, trabalhando em prefeitura. Tem que gostar mesmo. Você tem que gostar. Agora, falar financeiramente não compensa, porque, enfim, o vereador ele acaba recebendo o salário dele aqui, os vencimentos dele, mas todo dia nós temos um problema. Uma pessoa que vai atrás de um medicamento, e você não tem como negar. Tem muita gente que às vezes vai pedir coisa absurda, que você não tem como dar. Você está vendo que o cara está tentando te extorquir. E o salário do vereador praticamente vai tudo em doação, se ajuda numa quermesse, se ajuda numa passagem com um paciente de câncer, para Jaú, para Bauru, para São Paulo. Todo dia nós temos gasto no gabinete. Aí você vai chegar no final do mês, praticamente o que você recebe é para pagar a gasolina e você não tem nada, não tem ganho nenhum. O vereador Edival é conhecido por seu espírito imbativo, contestador. É de família esse espírito, Edival? Eu nasci, o pessoal fala que eu sou muito turrão, mas eu sempre fui desse jeito. Eu fui criado, o que eu disse agora há pouco, foi numa vida muito dura. Eu tinha mexer com gado naquela época, uma vida de peão. Hoje você vê muita gente aí, né? Tá os caras em rodeio, com cinturão, chapéu, a gente vê as comitivas, né? Que o pessoal faz. Uma comitiva hoje no asfalto, naquele tempo não tinha isso, não tinha nem estrada, não tinha ponte. Então a nossa vida, a minha vida foi muito dura no começo, mexendo com animal, e eu acabei pegando espírito de dureza. Mas quem me conhece sabe que eu não tenho maldade em nada. Às vezes o que é meu é dos outros, eu acabo ajudando todo mundo acha que, muita gente que não me conhece, assim, que não tem uma amizade com a gente, não convive com a gente, acha que eu sou muito duro. Tem gente que às vezes acha, mas como que esse cara, pelo jeito dele, esse jeito turrão dele, de contestar tudo, como é que será que ele é dentro da casa dele, com a família dele? E aí quem convive com a gente fala, puxa vida, não é essa maneira que a gente vê. Então tem que conviver com a gente. O pessoal que me chama de zangado, os vereadores, porque eu já pedi muitas vezes na minha vida, mas desculpa para muita gente, que às vezes no momento, né, esse jeito impulsivo, eu vejo uma situação, eu acabo questionando a pessoa, depois eu vou analisar que eu estava errado naquele momento, mas eu sempre tive a humildade de pedir perdão, pedir desculpa para as pessoas que eu acabei ofendendo, pelo meu jeito de ser. Mas já tentei mudar, não tem jeito. O senhor já comentou nessa entrevista que a política é muito mais perda do que ganho, mas sem dúvida há ganhos. Quais são eles? Para o senhor, quais foram os ganhos, as lições, o aprendizado até aqui? Olha, veja bem, você acaba, o que eu falei agora dessas despesas e tal, a gente ajuda muita gente. Eu acho que a população acompanha muito pouco o serviço, o trabalho do vereador. Eu tenho praticamente quase 200 projetos de lei. Se você vê alguns projetos, por exemplo, nós tínhamos aqui em Araçatuba, era proibido as pessoas a venderem churrasquinho na calçada. Nosso Código de Postura proibia. E em 98, nós fizemos uma modificação no Código de Postura. Eu até apanhei bastante da imprensa, porque a lei autorizava as pessoas a venderem churrasquinho, espetinho na calçada. E eu apanhei bastante, porque a imprensa, a mídia na época, vai morrer gente contaminada, a vigilância sanitária não tem condições de atender. Eu acabei enfrentando isso, a Câmara aprovou, e você vê hoje, nós temos mais de 300 famílias que vendem espetinho na calçada, dá o sustento para a tua família. Tem um amigo meu que conseguiu formar um filho médico, vendendo espetinho, e até hoje eu não vi ninguém que morreu, que contaminado por isso. Então, nós criamos praticamente 300 empregos.
A luta do mototáxi, eu, o Dunga na época, que o Dunga apresentou o projeto, era um projeto que nós tínhamos, que era um projeto do PSDB, era o Jaime, o Dunga, eu e o vereador Carneiro. Era para apresentar o projeto, o vereador Dunga apresentou, ficou para ele incumbido de apresentar. Nós apanhamos bastante também, que era um serviço perigoso, que ia morrer gente, Mas no fim é o seguinte, veja bem, hoje o mototáxi deve ter hoje uns 1.200 pessoas trabalhando, a lei autoriza até 900 mototaxistas ser cadastrados, mas quanta gente não está sobrevivendo e vem sobrevivendo nesses últimos 10 anos de uma lei que a gente trabalhou e regulamentou em cima disso. O município recebe receita com ISSQN, aumenta a arrecadação, se cria emprego. Então tem umas coisas que é muito boa. Outra coisa que eu consegui também, nós conseguimos, foi uma luta muito grande junto ao governo federal para a retomada daquele prédio de armazéns e silos lá na rua Aguapeí. É um prédio de 10 mil metros quadrados que nós doamos para a CEAGESP e a área total são quase 5 alqueires, 75 mil metros quadrados. Nós apoiamos bastante, inclusive na época teve um órgão da imprensa que falou que o vereador Edival, o vereador Batata e o vereador Jaime ia passear em Brasília com dinheiro público. Nós conseguimos retomar aquela área. Hoje aquela área está incorporada ao município. Nós temos uma empresa lá, que é a distribuidora da Johnson, que está instalada lá dentro. A prefeitura fez uma concessão a título de uso precário para eles por 10 anos. Deve ter uns 200 empregados, eles devem arrecadar por mês, só da parte do ICMS do município, eu acho, não vou falar valores aqui porque é ruim isso aí, mas eu acho que só a contrapartida deles do município deve ser uns 300 mil reais por mês na parte de ICMS para arrecadar. São projetos significativos, são projetos, né, e o município recebe, todo mês recebe com isso aí. Talvez um incentivo para continuar na política. Incentivo, e no fim, você vê, é uma receita que o município tem, o emprego que tem. Às vezes, cara, o que esse vereador faz? Ele só ganha e tal. E você acaba, às vezes a contribuição que você dá, a receita do município aumenta muito. Essa leizinha da fila de bancos, quando eu apresentei, também foi polêmica, nós tentamos, perdemos no Tribunal de Justiça. Aí um vereador do Rio Grande do Sul pegou o modelo aqui, que esse projeto de lei foi elaborado aqui na Câmara, foi eu e o Gilberto, que é o assessor legislativo da Câmara, nós que montamos o projeto. Montamos o projeto em 97, tentamos aprovar, aprovou, e a Federação dos Bancos entraram com a ação e conseguiram no Tribunal de Justiça a inconstitucionalidade da lei. Aí um vereador do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, acho que de Pelotas, eu não me lembro direitinho, pegou a cópia da lei aqui, aprovou no município deles, e lá o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que era obrigação do vereador ver como a população, o usuário do banco, estava sendo atendido nas agências bancárias. Entenderam que era obrigação do vereador legislar e ver como a população dele estava sendo atendida. E aí, quando eles ganharam lá, o tribunal deu favorável, o que nós fizemos aqui? Ele mesmo mandou uma cópia do processo, aqui o tribunal, nós conseguimos no Rio Grande do Sul. Aí eu apresentei novamente o projeto. É um projeto que obriga os banqueiros a contratar mais caixa para atender melhor a população. Em menos tempo. Em menos tempo, com 15 minutos. Apesar de que a prefeitura não está tendo condições, os fiscais são poucas pessoas, eles não estão tendo condições de fiscalizar. Se fiscalizar, todos os dias vão fazer pelo menos 10 ou 20 multas. E cada multa dessa é 20 mil reais. Eu sei que a prefeitura já arrecadou mais de 800 mil reais com essa lei que eu fiz. Então, o que é isso aí? Isso é receita que entrou no município. Então, é o trabalho que você faz. Claro, que é reconhecido. O objetivo não era a receita, era o atendimento da população. Infelizmente, todas as vezes que eu falo sobre isso, os fiscais que trabalham na prefeitura falam: poxa, mas você fica criticando, você coloca a gente numa situação difícil. Mas eu sei que a quantidade de fiscais não tem jeito. Né? Agora, a população também, o que eles têm que fazer? A partir do momento que ele entrou na agência bancária, pegou a senha,
demorou mais do que 15 minutos para ser atendido, o que ele tem que ir na prefeitura e registrar. A prefeitura, os fiscais fazem a autuação e dali sai a multa. E o que os bancos estão fazendo? Não estão nem recorrendo mais. Todas as vezes que sai algum tipo de multa, os bancos já vão lá e recolhem, pagam e não discute mais isso. Vereador, nós estamos chegando ao final dessa entrevista e eu gostaria de saber quais são seus planos. No exercício do 4º mandato consecutivo, o senhor espera ao final deste mandato se despedir definitivamente da política? Essa é a intenção? Não, não é da política. Veja bem, eu até o final do ano, no começo do ano passado, até março, eu estava decidido a não sair mais candidato a vereador. Mas eu tinha um compromisso que eu tinha 16 candidatos a vereador no PP, filiado no partido, e o compromisso com eles é de sair candidato a vereador, deles saírem, e eu manter o grupo, eu era presidente do partido, e acabei saindo 30 dias da eleição, eu quase que abandonei a campanha, quase que eu larguei para lá, mas aí eu falei, é muita covardia, tanto é que eles não querem mais que eu me envolva em política, mas não adianta, está no sangue. Eu, candidato a vereador, eu não quero ser mais. Não, é na política que você acaba ficando envolvido, claro, apoiando alguém. A todas as questões. Provavelmente, o ano que vem, nós vamos ter uma campanha para governador, para deputado, para senador, deputado federal. Vai estar envolvido no meio, mas não mais como representante. Mas eu não vou estar morrendo por isso, não. Eu vou tentar trabalhar para as pessoas que eu penso que é o melhor para o Brasil. Vereador, muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço e falei meia hora aqui praticamente, né? Quase não dei tempo para vocês questionar. Imagina, eu agradeço pela participação do senhor e agradeço a você aí de casa também pela audiência e até o nosso próximo programa.